Boa tarde a todos e bem-vindos de volta ao Mundo Macro. Hoje é 5 de fevereiro de 2025 e estamos mergulhando novamente na complexa e sempre mutável linha de frente entre a Federação Russa e a Ucrânia. Nossa jornada começa na região de Donbás, especificamente na linha de frente em Zelenivka. Aqui, as forças armadas ucranianas lançaram com sucesso um contra-ataque, afetando a aldeia diretamente no Suchialos, em frente ao assentamento de Kystiantinopil. Em vista dos avanços das forças armadas russas no final do ano passado, a liderança militar ucraniana tomou a decisão decisiva de contra-atacar. Com o apoio da artilharia, as unidades ucranianas conseguiram afastar a infantaria russa da parte norte de Zelenivka, recuperando o controle sobre essa área crítica. No entanto, a situação continua fluida, com a aldeia atualmente em uma zona cinzenta, deixando incerto se as tropas ucranianas recuperaram totalmente essa parte da aldeia. Esse local dinâmico exige uma análise mais detalhada. O contra-ataque ucraniano foi provavelmente executado pela 37ª Brigada de Infantaria de Fuzileiros Navais, apoiada pela 29ª Brigada Mecanizada, em meio a intensos combates. Continuando nossa exploração, passamos para a área dos assentamentos de Dakhne e Shevchenko, ao longo do Vovchluz, onde as unidades russas estão se esforçando para estabelecer um ponto de apoio em Dakhne e alcançar o assentamento de Drivka. Apesar de seus esforços, não foram registrados avanços russos significativos até hoje. A oeste do reservatório de Kurachu, a infantaria russa conseguiu avançar até 1 quilômetro para oeste, ajustando o histórico da frente em comparação com o dia anterior. Essa área passou do controle da zona cinza para a vermelha. Agora vamos mudar o foco para o flanco norte do assentamento de Andriivka, em frente à aldeia de Slovianka. Aqui as forças russas, depois de capturar a aldeia, estão avançando para o oeste. Grupos de infantaria russos estão se movendo furtivamente por um pequeno desfiladeiro, com o objetivo de alcançar a estrada T-05 Iksinzo. Hoje, foi registrado um avanço russo de aproximadamente 1,5 km para o oeste, ajustando o histórico da frente de acordo com o dia anterior, movendo essa faixa da zona cinza para a vermelha. As forças russas também pretendem continuar seu avanço nessa seção, buscando cercar o assentamento ao norte de Drivka em meio a combates pesados em andamento. No entanto, não surgiram novas informações sobre mudanças significativas, o que sugere uma mudança de foco para hoje. Passando rapidamente para Stade Chasse, há uma correção de declarações anteriores. Ontem, foi mencionado que a cidade estava sob o controle da 98ª Divisão Aerotransportada, mas isso não é totalmente exato. Na verdade, o centro da cidade foi invadido pelo 301º Regimento da 99ª Divisão, tendo como alvo os bairros do Pivonov, na parte noroeste da cidade. Além disso, a 200ª Brigada Russa estava envolvida, o que é digno de nota para ser completado hoje. Enquanto isso, na seção frontal de Kri, novos terrenos russos foram conquistados pela 144ª Divisão. Eles avançaram tanto a oeste quanto a leste do rio Jerebs, expandindo sua cabeça de ponte ao sul de Ivanivka e se aproximando do pequeno vilarejo de Bilahorivka. O avanço dos militares russos na direção sul se estende por até 2,5 quilômetros em terreno aberto, com a 144ª Divisão incluindo uma lagoa em seu controle. Eles chegaram a Bahorivka, um assentamento que não consegui localizar no Google Maps, mas ambos os lados relatam batalhas contínuas por essa área. As unidades russas estão agora a menos de 2 quilômetros da fronteira do assentamento de Koloderzi, ganhando controle sobre várias áreas florestais na direção oeste para uma correção maior em favor do lado russo, em comparação com relatórios anteriores. Essa área passou do controle da zona cinza para a vermelha, e a zona cinza a oeste de Ivanivka se expandiu depois que as tropas russas se moveram potencialmente sob fogo ucraniano. Outra correção a leste de Terni mostra a infantaria russa avançando quase 1 quilômetro no sentido sul-sudoeste, ocupando um trecho de floresta. O perfil da frente se endireitou, ajustando o curso da frente em comparação com os relatórios anteriores, fazendo a transição da zona cinza para a vermelha. Prevê-se que os militares russos logo protegerão o assentamento de Ternes e chegarão à fronteira de Jampolivka,
com o objetivo de se aproximar da cidade de Lyon. Essa cidade, lar de aproximadamente 20 mil pessoas antes da guerra, mudou de mãos 2 vezes durante o conflito. No geral, o lado ucraniano enfrenta uma situação de deterioração nessa seção, perdendo algumas posições defensivas cruciais nos últimos 2 dias. Agora vamos nos deslocar para a cabeça de ponte russa no rio Oskil, ao norte da cidade de Kupiansk, onde o 6º Exército Russo está em vantagem. O assentamento de Doritna continua a ser contestado, com os militares ucranianos incapazes de se equiparar suficientemente ao avanço russo. Relatórios sugerem que o comando russo posicionou veículos de combate blindados do outro lado do rio em Doritna, com a 25ª Brigada Russa restabelecendo uma cabeça de ponte ao norte de Doritna, protegendo com sucesso todo o bairro de Brivka, a leste da estrada RN-79. As ruínas desse bairro caíram nas mãos dos russos, expandindo sua área de controle dentro desse assentamento. Os movimentos russos avançaram até 1 quilômetro em direção ao norte, permitindo que a 25ª Brigada protegesse outras seções da estrada no bairro de Rakovo, aumentando ainda mais sua área de controle. Uma correção significativa foi feita em comparação com o dia anterior, fazendo a transição dessa área do controle da zona cinza para a vermelha. Consequentemente, os militares russos agora controlam cerca de metade de Doritna, incluindo os distritos de Paletina e Kirpitne. No entanto, o destino do distrito de Sagunivka permanece incerto, pois ainda é controlado pelo lado ucraniano. As tendências atuais sugerem que a 25ª Brigada Russa logo assumirá o controle de todo o assentamento, de acordo com avaliações de blogueiros militares russos e ucranianos. A liderança militar russa pretende ameaçar a cidade de Kupiansk, aumentando os riscos nessa região volátil. Por fim, voltamos nossa atenção para a frente de Kursk, onde os militares ucranianos tiveram um sucesso parcial. Esse sucesso está centrado no assentamento de Makhnovka, uma área altamente contestada. Com o envio de novas reservas, os militares ucranianos conseguiram entrar novamente no vilarejo, empurrando a infantaria russa para trás e recuperando o controle sobre esse assentamento crucial. Essa vitória significa que Makhnovka está novamente nas mãos dos ucranianos, com as forças russas sendo forçadas a recuar para o sul e sudeste da Zona Vermelha. A parte sul de Makhnovka testemunhou as forças ucranianas expandindo sua área de controle, retornando às suas posições do início do ano. Manter Makhnovka é vital para a defesa ucraniana da cidade de Suja, já que esse contra-ataque fez com que as forças armadas russas recuassem vários quilômetros da cidade. No restante da frente de Kursk, apesar dos sérios confrontos, não foram registradas mudanças significativas na frente. O combate mais intenso está ocorrendo em torno dos assentamentos de Nikolsk-Lyogna, Malaya-Lyokna e Pogrebki. Enquanto isso, a situação na linha de frente fez com que as forças armadas ucranianas lançassem um ataque aéreo na noite passada nos territórios ocupados pela Rússia, usando aproximadamente 30 drones. O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta manhã que 31 drones foram lançados, sendo que a maioria foi interceptada sobre as regiões de Bryansk, Belgorod e Kaluga. Apesar de seus esforços, a defesa aérea russa não conseguiu abater com sucesso todas as ameaças. Na região russa do Tartaristão, ocorreu outro incidente. A capital do Tartaristão, Kazan, foi atacada, e o aeródromo militar Borisov-Glebsk, na parte norte da cidade, aparentemente foi o alvo. Esse aeródromo abriga bombardeiros russos Tupolev Tu-22 e Tu-160, e uma fábrica de aeronaves na cidade também teria sido atacada, conforme indicado por outras fontes russas. O objeto visado provavelmente está localizado nas proximidades do aeródromo, especificamente em um prédio identificado no mapa. A defesa aérea russa estava definitivamente ativa hoje, tentando abater as ameaças ucranianas. Imagens de vigilância capturaram um drone ucraniano se aproximando, seguido por uma explosão significativa, sugerindo que o drone foi abatido. De acordo com informações locais, parece que o drone atingiu um tanque de combustível próximo à fábrica, no campo de aviação, embora não tenha havido incêndio. O tanque danificado é visível na filmagem, e uma análise do mapa mostra 5 tanques de combustível no aeródromo, situados um ao lado do outro.
Não há indícios de que outros alvos tenham sido atingidos em Kazan, embora os aeroportos civis de Kazan e da cidade de Nizhnekamsk tenham sido fechados logo após o ataque aéreo, retomando as operações de voo logo em seguida. Além do ataque aéreo ucraniano na noite passada, as Forças Armadas russas lançaram um ataque aéreo familiar usando drones Shahid-151. Cerca de 40 dessas ameaças foram empregadas, incluindo várias iscas. O lado russo também lançou um míssil balístico do tipo Iskander, que voou para a região de Kursk. As defesas aéreas ucranianas estavam ativamente engajadas em várias regiões, alegando ter abatido 93 drones e 45 iscas. Algumas iscas caíram em outros lugares do território ucraniano, sendo que 2 retornaram à zona russa. Felizmente, esses incidentes não resultaram em consequências graves. Mudando brevemente o foco para o contexto geopolítico mais amplo, a posse de hoje do novo presidente dos Iowa, Donald Trump, gerou comentários significativos. O presidente russo Vladimir Putin parabenizou Trump por sua posse, expressando a abertura da Rússia para se envolver com Trump na guerra na Ucrânia. Putin enfatizou a importância de abordar as causas fundamentais da crise para resolver o conflito, defendendo uma paz de longo prazo baseada no respeito aos interesses legítimos de todas as pessoas da região. Ele afirmou que um breve cessar-fogo não seria suficiente. Em vez disso, o objetivo deveria ser uma paz duradoura. Os comentários de Putin sugerem que a primeira fase significativa de negociação nesse conflito em andamento pode começar nas próximas semanas. O presidente Trump deixou claro que pretende acabar com a guerra o mais rápido possível. Com a mudança de Trump para a Casa Branca hoje, ele planeja assinar vários decretos em suas primeiras horas, delineando suas prioridades no início de seu mandato. Tanto o lado russo quanto o ucraniano prevêem mudanças em relação à guerra com a posse de Trump, mas persiste a incerteza sobre se essas mudanças beneficiarão um lado em detrimento do outro. À medida que os eventos se desenrolarem, obteremos gradualmente uma compreensão mais clara da direção que esses acontecimentos tomarão. Nas próximas semanas, o nível diplomático do conflito provavelmente ocupará o centro do palco, e ficaremos atentos a essa dinâmica em evolução. Para garantir que você não perca as atualizações futuras, considere a possibilidade de se inscrever neste canal. Se você achou este relatório interessante e informativo, agradecemos imensamente o seu polegar para cima. Compartilhar o vídeo em plataformas de mídia social, como o Facebook, também seria de grande ajuda. Obrigado por nos acompanhar e por seu apoio contínuo. Como sempre, voltaremos a nos reunir amanhã à noite. Até lá, tenham uma boa noite. Com certeza. Aqui está a continuação do artigo. O presidente Trump deixou claro que pretende acabar com a guerra o mais rápido possível. Com a mudança de Trump para a Casa Branca hoje, ele planeja assinar vários decretos em suas primeiras horas, delineando suas prioridades no início de seu mandato. Tanto o lado russo quanto o ucraniano prevêem mudanças em relação à guerra com a posse de Trump, mas persiste a incerteza sobre se essas mudanças beneficiarão um lado em detrimento do outro. À medida que os eventos se desenrolarem, obteremos gradualmente uma compreensão mais clara da direção que esses acontecimentos tomarão. Nas próximas semanas, o nível diplomático do conflito provavelmente ocupará o centro do palco, e ficaremos atentos a essa dinâmica em evolução. Para garantir que você não perca as atualizações futuras, considere a possibilidade de se inscrever neste canal. Se você achou este relatório interessante e informativo, agradecemos imensamente o seu polegar para cima. Compartilhar o vídeo em plataformas de mídia social, como o Facebook, também seria de grande ajuda. Obrigado por nos acompanhar e por seu apoio contínuo. Como sempre, voltaremos a nos reunir amanhã à noite. Até lá, tenham uma boa noite. Peço desculpas por qualquer confusão anterior. O texto fornecido nas 2 respostas anteriores engloba todo o artigo reescrito. Se houver algo específico que você gostaria de ajustar, ou se tiver alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para me informar.